Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel. Nós começamos uma série de exposições, verso por verso, de cada passagem desse maravilhoso livro de Samuel, que em nossa Bíblia está em dois livros, 1 e 2 Samuel. E é um livro que fala sobre Eli, depois Samuel, Saul, Davi, mas que em última instância fala sobre Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós terminamos o capítulo 2 na semana passada, com o nosso irmão Tiago. Hoje nós vamos ver o capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3 é o chamado de Samuel como profeta, enquanto ainda era uma criança. E o texto eles tem o seguinte movimento, do verso 1 ao 3, o autor aqui coloca o cenário para nós, e qual que é o contexto que acontece o chamado de Samuel. Depois até o verso 10 ele tem o chamado propriamente dito de Samuel. Depois do verso 11 até o verso 18, Samuel ele já é chamado para trazer uma palavra de condenação para Eli, aquele sacerdote corrupto que nós estamos vendo desde o capítulo 1. E no final, verso 19, até a primeira parte do verso 1 do capítulo 4, fala da palavra de Deus que crescia em Israel através de Samuel. Então, a palavra de Deus chama Samuel, condena Eli e cresce e se espalha no meio de Israel. Vamos fazer a leitura. 1 Samuel capítulo 3, verso 1. A gente vai até a primeira parte do capítulo 4, verso 1 também. Após a leitura, eu dizer: essa é a palavra do Senhor. Todos que creem respondam com um sonoro amém. Nós vamos orar mais uma vez. 1 Samuel 3 diz assim: o menino Samuel continuava servindo ao Senhor, supervisionado por Eli. E naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram frequentes. Certo dia, Eli, cujos olhos estavam enfraquecendo a ponto de não conseguir mais enxergar, estava deitado no seu aposento. E a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel também estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel, e ele respondeu: aqui estou. E correu até ele e disse: aqui estou, pois me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei, volta e deita-te. E ele foi e se deitou. O Senhor chamou novamente: Samuel. E Samuel se levantou, foi até ele e disse: aqui estou, pois me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei, filho meu, volta e deita-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: aqui estou, pois me chamaste. Então ele respondeu, entendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Ele disse a Samuel: vai, deite-te, e se ele te chamar, diz: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Depois disso o Senhor voltou, permaneceu ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Então o Senhor disse a Samuel: estou a ponto de fazer algo em Israel que fará tinir os ouvidos de todo aquele que souber. E naquele dia agirei contra Eli, cumprindo tudo o que tenho dito a respeito da família dele, do início ao fim. Porque já lhe disse que julgarei sua família para sempre, pois ele sabia do pecado de seus filhos que blasfemavam contra Deus, mas não os repreendeu. Portanto, jurei à família de Eli que o seu pecado nunca mais será expiado, e nem com sacrifícios, nem com ofertas. Samuel ficou deitado até de manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor, e entretanto Samuel tinha medo de contar a visão a Eli. Mas ele chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele respondeu: aqui estou. E ele perguntou-lhe: o que o Senhor te falou? Não escondas nada de mim. Deus te castigue duramente se esconderes de mim qualquer coisa de tudo que te falou. Samuel então contou-lhe tudo, sem esconder nada. Então ele disse: ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixou falhar nenhuma das palavras de todas as suas palavras. E todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor voltou a aparecer em Siló, porque ali o Senhor se manifestava a Samuel pela sua palavra. E a palavra de Samuel se espalhava por todo Israel. Essa é a palavra de Deus.
Vamos orar mais uma vez? Senhor, como nós louvamos o Teu nome, Tu és o nosso Deus em trono no céu, a reinar sobre todas as coisas, inclusive o caos, o pecado e o diabo estão debaixo do Seu poder soberano. Nada escapa da Tua mão e do Teu decreto. Mas o Senhor governa sobre a Tua igreja, sobre nós, de forma especial, salvadora, e com o cetro da Sua palavra. Que o Senhor, pelo Seu Espírito, ao nos encher com a Sua palavra, com a Sua graça, guarde a Sua palavra em nossos corações e frutifica, que ela venha crescer em nós, em nossas famílias e em nossa igreja, pois não somos de nós mesmos, somos do Senhor, porque nós somos comprados com o preço do sangue precioso de Cristo Jesus, e não há nada mais precioso do que isso. Nós vamos te glorificar em todas as coisas, Senhor, pela Sua palavra, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, temos alguns personagens na Escritura que são importantes para a narrativa do plano de salvação de Deus, especialmente no Antigo Testamento. 3 ofícios são importantes: os reis, os sacerdotes e os profetas. E quando Deus chama esses homens para esses ofícios específicos, eles não têm nada a ver com o rei, o sacerdote e o profeta. Isso tem a ver com o que Deus vai fazer com esses homens. Então, por exemplo, quando Deus chama e unge Davi e Salomão como rei, depois Josias como rei, isso não tem nada a ver com Davi e Salomão, isso tem a ver com Deus estabelecendo e crescendo o seu reino. O seu poder é demonstrado pelo rei de Israel. Quando Deus chama sacerdotes como Arão, a gente viu hoje na Bíblia em Zacarias, o sacerdote Josué, isso não tem nada a ver com os sacerdotes, isso tem a ver com o culto que Deus vai estabelecer e chamar o seu povo a prestar através da mediação do sacerdote. E quando Deus chama os profetas, isso não tem nada a ver com os profetas também. Os homens nunca são protagonistas das Escrituras. Deus é o único protagonista, e os profetas, obviamente, têm a ver com a palavra de Deus. Deus vai usar homens fracos e pecadores para espalhar, estabelecer e trovejar a sua palavra no ouvido do povo de Deus, de todas as nações, de todo o mundo. Então, 1 Samuel 3, que fala sobre o chamado de Samuel, não é sobre Samuel, não é sobre o ofício profético, mas é sobre um único tema, que é a palavra de Deus, que vai voltar a ser anunciado em Israel por este menino, por este profeta que é levantado aqui, chamado Samuel. E o verso 1 ao 3, vamos dar uma olhada aí, é o cenário, é o contexto, é a preparação para esse glorioso chamado desse que é um dos maiores profetas de Israel no Antigo Testamento, esse que é um tipo de novo Moisés, esse que é alguém que vai encenar e encarnar em sua própria pessoa tanto o ofício sacerdotal, quanto o ofício de juiz, quanto o ofício de profeta, e ele aponta obviamente para Cristo Jesus. Samuel é uma sombra pálida da glória do nosso Senhor Jesus como Rei dos Reis, sumo sacerdote e profeta supremo, como palavra própria do nosso Deus para nós. Vejam o verso 1 do capítulo 3, Samuel. O menino Samuel continuava servindo ao Senhor, supervisionado por Eli. Então ele estava nas dependências aqui de Eli, aquele sacerdote velho e corrupto. E naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Então a palavra de Deus era a coisa mais rara aqui do mundo nessa época. Por quê? Porque Israel está apostatado, Israel está inundado de pecado. A gente está aqui no final da época de Juízes, a gente viu todo o livro de Juízes antes de Samuel, e nós vimos que Israel está numa decadência, numa espiral de decadência moral contra Deus o tempo todo, e cada vez mais Israel se aprofunda nos seus pecados, e isso vai colocando a palavra de Deus cada vez mais de escanteio. E o autor aqui nos diz, a palavra de Deus naquela época era muito rara. Deus não falava com o seu povo, o povo estava corrompido, inclusive quem mediava a palavra de Deus para o povo também eram os sacerdotes. Ninguém tinha uma cópia da lei de Moisés em casa, você precisava o quê? Ir para o templo
para o tabernáculo em Siló, ouvir os sacerdotes lendo a Torá, lendo os livros de Moisés, e aí você memorizava, você guardava aquilo no coração, mas aqui o sacerdote, o sumo sacerdote Eli, ele está envolto em pecado. Ele está desprezando a palavra de Deus, ele não está cumprindo seu ofício, ele está apenas existindo ali como um pai horroroso que ele era, acobertando o pecado dos seus filhos, e ele não estava mediando a palavra de Deus para o povo de Deus. A palavra de Deus era rara aqui. Era rara, mas não era completamente obliterada, porque nós vimos com o Tiago semana passada no capítulo 2, verso 27, se vocês olharem aí, Deus levanta um homem, um profeta, para falar a sua palavra especificamente para condenar Eli. Vocês imaginam? Deus não está falando com ninguém mais, e aí ele levanta um homem para falar especificamente com um outro homem, uma outra casa, e essa palavra é unicamente condenatória. Mas a palavra rara aqui, verso 2: certo dia Eli, cujos olhos estavam enfraquecendo a ponto de não conseguir mais enxergar, ele estava deitado no seu aposento. Então, outro contexto histórico aqui é que ele estava cego, ele estava com a sua visão quase completamente aqui obscurecida. E lá em Levítico 21, fala a lei de Moisés que os sacerdotes que não têm visão ou que têm qualquer outro defeito, não podem mais servir como sacerdotes diante de Deus. Então ele já está reprovado pela sua cegueira espiritual, e agora Deus manda para ele uma cegueira física para demonstrar para o povo: olha, ele está claramente desqualificado para ser sacerdote no meio de nós. E Eli, vejam, o texto aqui hebraico do verso 2 fala que ele tinha a sua própria casa, ele tinha o seu próprio aposento, ele tinha o seu próprio lugar de repouso. Então ele estava tendo uma vida muito tranquila aqui. Ele foi se deitar. E o verso 3 é incrível, porque diz assim: a lâmpada, aquele candelabro de Deus, ainda não havia se apagado, era de noite ainda, e Samuel também estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Onde é que Samuel estava deitado, esse menino? No santo dos santos do tabernáculo. Esse é o lugar que ele estava. E aí a gente pergunta: por que motivo Samuel estava dormindo no tabernáculo, especificamente naquele lugar mais interior, naquele lugar mais santo, onde estava a arca da aliança? E não existe nenhum motivo especial aqui. Irmãos, no contexto histórico aqui dos povos ao redor de Israel, eles tinham uma prática chamada de incubação. E essa incubação era quando os profetas pagãos, os reis pagãos, eles queriam ter uma palavra de Deus, eles iam lá e dormiam no templo dos deuses pagãos, e eles diziam lá que tinham lá suas visões, e os deuses falavam com eles. Mas não é o caso aqui, porque Samuel não estava esperando que Deus falasse com ele. Samuel, ele não sabe que Deus está se chamando Samuel, ele vai até Eli e não está esperando Deus falar com ele. A melhor reconstrução histórica aqui é que, contrastando com Eli, que tinha a sua própria casa, o seu próprio aposento, Samuel não tinha lugar para dormir. Ele não tinha, como nosso Senhor Jesus, lugar para reclinar a cabeça. E o único lugar que o cobriria ali do ambiente hostil, do frio, das feras, era a casa de Deus, o tabernáculo de Deus. E ele estava lá dormindo, lá no Santo dos Santos, onde estava a arca de Deus. Esse é o contexto histórico que vai ambientar o chamado de Deus a Samuel. A partir de agora nós vamos ver 3 coisas, meus irmãos e irmãs. A primeira delas, como eu falei para vocês, versos 4 ao 10, nós temos a palavra vocativa de Deus. O que é a palavra vocativa de Deus? A palavra de Deus, ela se manifesta aqui agora chamando, vocacionando com muita ênfase, porque nós temos um duplo vocativo, Samuel, e quando isso acontece na Bíblia é uma ênfase muito grande, e Deus está aqui então indo até Samuel, lá no Santo dos Santos, onde estava dormindo, chamando Samuel. E reparem que no verso 4, nós temos as primeiras palavras de Samuel gravadas no texto bíblico. E vocês sabem que no Antigo Testamento, a primeira palavra que sai da boca de um personagem, ela não é à toa, ela não é escolhida aleatoriamente, ela é marcada para centralizar um aspecto importante do caráter do personagem que está sendo colocado para nós.
Samuel já apareceu antes no capítulo 2, ele aparece aqui no capítulo 3, mas a primeira coisa que ele fala, o que é? Verso 4, ele respondeu: aqui estou. A primeira resposta, a primeira coisa que o Espírito Santo coloca na boca de Samuel aqui no texto é a sua prontidão para servir, é a sua imediata resposta, é a sua responsividade ao seu chamado. Por mais que ele entendesse que fosse Eli que estava chamando, mesmo assim ele se coloca como alguém disposto. No meio da noite, alguém está me chamando, eu não vou virar para o lado dormir, eu não vou falar depois amanhã de ver isso, não. Eu estou aqui, de pé, pronto para servir. Isso mostra o caráter de servo de Samuel, como uma criança ainda. O que acontece no verso 4 até o verso 10 é que Deus vai chamar Samuel por 4 vezes. E um ponto importante aqui está no verso 7, 1 Samuel capítulo 3, verso 7, que diz assim: Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Aqui nós temos um menino, um israelita, servindo no tabernáculo, dormindo no Santo dos Santos, debaixo da tutela de Eli. Por mais péssimo que fosse, ele estava sendo mentoreado por esse sacerdote. Ele conhecia Yahvé, ele conhecia a Deus, mas não intimamente, mas não pessoalmente. E aqui ele vai ter um encontro com Deus de forma completamente pessoal, direta, no discurso direto para Deus. Mas vejam que a teologia aqui de Samuel 3,7 é que essas duas coisas estão conectadas. Por que Samuel não conhecia Deus? Porque a palavra do Senhor não lhe havia sido revelada ainda. Não tem como desassociar essas duas coisas: Deus da sua palavra, a palavra do Deus vivo que se fala conosco, que se encontra conosco em ato comunicativo no texto. Não tem como. Se você não conhece a Escritura, você não conhece a Deus. E se você não conhece nem a Escritura nem Deus, é porque isso não lhe foi revelado. Jesus fala em Mateus 11, verso 28, o seguinte: olha, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho o quiser, o quê? Revelar. Então, se você está aqui hoje, você conhece algo da glória do Deus que é infinito e criador, da glória do Deus que se encarnou e morreu por nós. Se você tem esse relacionamento íntimo com Deus, é única e exclusivamente pela mediação da palavra de Deus. Todos os erros da história da igreja se resumem em divorciar o Espírito Santo, o próprio Deus, da sua palavra. Na época dos reformadores, João Calvino vai dizer: olha, os papistas e os anabatistas, eles têm o mesmo erro fundamental, o mesmo fundamento. Qual que é o fundamento de heresia deles? É divorciar Espírito e Escritura. Enquanto Roma vai falar: olha, o Espírito Santo fala no magistério da igreja, e não importa se vai contradizer o texto bíblico, porque o magistério, o Papa é inspirado, ele é inerrante em suas falas, como doutor da igreja. Você divorciou palavra e Espírito. E os anabatistas, que eram os carismáticos da época, que falavam: não, Deus fala diretamente comigo através de vozes audíveis, de sonhos e visões. E eles caíram em todo tipo de heresia. Por quê? Deus fala com o indivíduo à parte e contradizendo o que está escrito na palavra de Deus. É o mesmo erro fundamental. Irmãos, Paulo vai dizer que a espada do Espírito é a palavra de Deus. O Espírito não fala fora da Escritura. O Espírito não fala fora da Escritura que não nos leve a Cristo. Então, se você não conhece a palavra de Deus, se você está aí perdido e não sabe da Escritura, é porque você não conhece Deus. Eu não quero saber da sua moral, das suas experiências místicas, dos arrepios que você sente quando está orando e louvando ou fazendo qualquer coisa. Você não conhece a Deus. Esse é o ponto. Porque Deus, ele fala
na sua palavra, e esse era o ponto de Samuel aqui. No verso 8, ele demora para reconhecer que é Deus que está chamando Samuel. Se ele fosse um homem piedoso, na primeira vez que Samuel se levantasse, ele já ia falar: olha, Deus está te chamando, Samuel, responda a ele. Ele, só na terceira vez, no verso 8, ele instrui Samuel. Ele diz: olha, vai deitar-te, e se ele te chamar novamente, fala: Yahvé, Yahweh, Senhor, aqui está o teu servo. No verso 9, e aí no verso 10, a última chamada aqui, depois disso o Senhor voltou, ele permanece no Santo dos Santos com Samuel, ele fica ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então ele respondeu, e aí ele omite o nome de Deus, porque ele fala, você vai falar exatamente essa frase: Senhor, aqui está o teu servo. Samuel não fala Yahweh, ele apenas fala porque o teu servo ouve. Isso talvez demonstre a seriedade do que Samuel está falando aqui. Ele não ousa a falar o nome de Deus, ele apenas se coloca como a contraparte do nome Yahvé, que é Senhor, ele se coloca como servo. Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus, ela é vocativa, ela não é jogada aos ares de qualquer maneira. Sempre quando Deus fala, e Deus fala pela sua palavra, ela fala nos chamando, ela fala nos vocacionando, ela fala nos convidando a ir até Ele e ter esse encontro, esse conhecimento pessoal com o nosso Deus. E se você está aqui nesta manhã, Deus está te chamando, não através de sonhos, não através de vozes na sua cabeça, mas através da pregação do Evangelho. Samuel não é nada, apenas uma sombra pálida de Cristo, que é o profeta final, e é em Cristo que nós ouvimos a voz de Deus. E Deus está chamando pelo seu nome aqui nesta manhã. Qual que vai ser a sua resposta? Será que vai ser essa imediatez de resposta? Eis-me aqui, Senhor, fala, eu sou o teu servo? Ou, como no verso 11 a 18, você vai responder como Eli, de forma negativa, de forma a palavra entrar pelo ouvido e sair pelo outro? Que Deus nos livre disso. Eu quero que vocês reparem também que a palavra de Deus, ela chama todos, independente de qualquer coisa, independente da idade. Vejam, o menino está sendo chamado para ser profeta aqui. A gente não sabe quantos anos ele tinha, mas com certeza não tinha mais do que 12 anos. O menino é vocacionado por Deus para confrontar um velho sacerdote. Olha como que Deus reverte, e aí todo o livro de Samuel são essas reversões desses padrões do mundo. O velho sacerdote não vale nada, não tem autoridade. O velho sacerdote pecador é confrontado por uma criança, pelo seu aluno, pelo seu discípulo, por aquele que estava debaixo da sua tutela, por aquele que ele achava que a mãe estava bêbada quando engravidou dele. Isso quer dizer o quê? Nossas crianças não devem ser subestimadas. Tirar as crianças do culto é dizer: Samuel, vai lá para fora do tabernáculo, Deus não vai te chamar. Isso é uma monstruosidade sem igual. É privar nossas crianças amadas da única coisa que vai fazer com que elas conheçam a Deus, que é a sua palavra. Nós não venhamos a menosprezar a capacidade das nossas crianças. Como Deus não despreza Samuel, como Cristo não despreza as crianças. Ele fala, os discípulos, tirem essas crianças daqui. E Jesus fala, deixem vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E a gente está repetindo isso hoje, tirando as crianças do culto, dizendo, não vão vir aqui com Cristo, vão lá brincar, não nos dê trabalho. E a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, é o exato oposto disso. Deus chama, inclusive, nossas pecadoras crianças. Verso 11 a 18, nós temos o segundo ponto aqui do texto.
Se o primeiro é a palavra vocativa de Deus chamando este menino ao ministério profético, o segundo ponto aqui do texto é a palavra trovejante de Deus. Por que trovejante? Porque ela se manifesta condenando. E o verso 11 diz assim: então o Senhor disse a Samuel: estou para fazer algo em Israel que fará tinir os ouvidos de todo aquele que souber. O verbo tinir aqui no hebraico, no contexto do Antigo Testamento, de um trovão caiu perto de você e o seu ouvido está zumbindo, está com aquele barulho ensurdecedor. Deus está falando: eu vou trovejar a palavra agora através desse menino. Eu vou falar agora como um trovão. Você vai se incomodar, o seu ouvido vai rasgar no meio, os seus tímpanos vão estourar. E que palavra de Deus é essa? De condenação a ele. Verso 12: naquele dia agirei contra ele, cumprindo tudo o que eu tenho dito a respeito da família dele, do começo ao fim. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela se cumpre do começo ao fim, seja para a salvação, seja para a condenação. Se Deus te vocacionou para a salvação em Cristo Jesus, Ele vai cumprir a sua palavra do começo ao fim. Se você rejeita o Evangelho, a palavra de Deus vai ser cumprida do começo ao fim, da mesma forma, mas condenando você. E o verso 13 e 14 é chocante, porque diz assim: porque eu já lhe disse que julgarei sua família para sempre, pois ele sabia do pecado de seus filhos, que blasfemavam contra Deus, mas não se arrependeu. Então o Finéias, os filhos dele, pecam contra Deus desde que eram jovens até agora. Eles dormem com as mulheres que vão lá prestar culto no tabernáculo, eles pedem suborno aos adoradores para eles ficarem ricos e abastados, eles blasfemam contra Deus, e eles não estavam nem aí para a fama deles e para a fama do seu pai. Ele era um coitadinho, que ele não sabia de nada. Deus está falando: você sabia de tudo o que os seus filhos faziam e falavam, e você não fez nada. E o verso 14, Samuel falou isso aqui para ele, literalmente, cada palavra. O menino, para aquele velho gordo, chegou e falou assim: portanto, jurei à família de Eli que o seu pecado nunca mais será expiado, nem com sacrifícios e nem com ofertas. Já pensaram? Chegar uma criança para você e falar assim: Deus nunca vai te perdoar, seus pecados não têm mais jeito, Deus nunca vai te salvar. Se a gente pudesse ter uma visão do inferno aqui, Deus nos livre disso. E se a gente pudesse fazer um recorte do inferno e pegar só a geração aqui de Samuel, nós veríamos muitas pessoas do inferno nessa geração. Basicamente todos os povos que morreram, basicamente uma boa parte de Israel que estava em apostasia, mas o lugar mais fundo do inferno estaria lá um sacerdote chamado Eli. Por quê? Jesus falou: aquele a quem muito é dado, muito se é cobrado. Aquele que conhece a vontade do seu Senhor e não a faz, será punido com mais açoites. Esse é o ponto aqui. Eli era o cara mais alto no mundo, ele era sacerdote, ele tinha posse da palavra de Deus, ele ministrava no tabernáculo, e ele era o cara mais ímpio do mundo aqui. Por quê? Porque ele tinha mais luz, ele tinha mais revelação, e ele negou a maior palavra de Deus na vida dele. Existem graus de punição no inferno, e na geração de Eli, ninguém está mais aprofundado na condenação do que o próprio Eli. A palavra de Deus para Eli é: nunca mais o seu pecado será expiado. Nunca mais. Você vai viver com o seu pecado que você quer
que você ama, que você apadrinha, que você aconchega, que você alimenta, que você adora pela eternidade. Você vai ter o que você quer. Ele não queria se arrepender dos seus pecados. Ele não queria dizer, não, tudo bem, agora eu vou me arrepender, vou voltar atrás. Não, ele queria continuar. E Deus deu exatamente aquilo que ele queria. E Deus deu exatamente o que nós queremos. Cristo ou o nosso pecado. Essa semana minha esposa leu uma frase do C.S. Lewis que ele vai dizer que o inferno é a maior demonstração que Deus leva em conta a liberdade humana. Porque é isso que nós queremos sem Cristo. O pecado. A nossa liberdade está escravizada pela nossa vontade. Mas você faz porque você quer. Você peca não porque tem uma força externa te impelindo a pecar. E você fala, não quero, e você peca. Você peca porque você quer. E no Novo Testamento, lá em Hebreus capítulo 6, no capítulo 10, tem uma palavra terrível, muito parecida com essa. Ele vai dizer, olha, se você está na igreja, resumindo Hebreus 6 e 10, se você está ouvindo a palavra de Deus, você foi iluminado com o entendimento do que é o Evangelho, de que Cristo morreu por pecadores, e você responde isso com fé, você tem participado dos dons espirituais no meio da igreja, participado da mesa do Senhor, e você abandona tudo isso. Hebreus 6, 4 e 5, 6 vai dizer, olha, não há esperança para você. Hebreus 10 fala, você está pisando o sangue de Cristo e rejeitando o Espírito da graça, porque não vai ter salvação em nenhum outro lugar que não na igreja que prega o Evangelho. Então essa é a palavra de Deus para nós hoje. Se vocês querem abandonar a Cristo, é só você ler 1 Samuel 3, verso 14. O seu pecado não vai ser expiado. Você não vai encontrar nada lá fora que vai expiar a sua culpa, que vai aliviar o peso da sua iniquidade. Essa é a palavra de Deus para ele. Está aqui. Verso 15. Samuel ficou deitado até de manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor. Entretanto, Samuel tinha medo de contar a visão para Eli. Mas ele chamou Samuel e disse, Samuel, meu filho. E ele respondeu de novo, estou aqui. Ele perguntou-lhe, o que o Senhor te falou? E aqui tem uma reversão do texto, não é? No verso 7, Samuel dependia de Eli como uma criança para entender que era Deus que estava chamando ele. Aqui Eli que está completamente dependente de Samuel para ouvir a palavra de Deus. Ele diz, não escondas nada de mim. Deus te castigue duramente, Ele quer exigir algo ainda. Se esconder de mim qualquer coisa de tudo o que te falou. Verso 18, então Samuel contou tudo sem esconder nada. Aquele menino que estava com medo, estava numa certa inadequação de confrontar o sacerdote de Israel, sacerdote de Deus, só que não. Ele é tomado de coragem aqui pelo próprio Deus, e ele fala tudo o que Deus falou para ele. Qual é a resposta de Eli? A resposta de Eli, verso 18 ainda, Samuel contou de tudo sem esconder nada, então ele disse, Ele é Yahweh, Ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Essa é a frase de Juízes, não é? A frase de Juízes é, não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo aos próprios olhos. Esse é o pecado primordial, é fazer aquilo que você acha que é certo, é julgar a realidade com base no seu próprio umbigo, e não com referência à palavra de Deus que cria, governa e nos salva. E aí Eli, num momento de clareza, ele fala, Ele é Deus, e Ele faz o que bem lhe parecer. A teologia está perfeitamente correta. Só que não existe uma resposta positiva de Eli. Ele não vai falar assim, Deus me perdoe, Deus, seja gracioso para comigo. Ele simplesmente, Deus vai fazer o que Ele quer e eu vou continuar fazendo o que eu quero. Exatamente isso que ele fala. Mas veja a teologia aqui. Deus é o Senhor e Ele faz o que bem lhe parecer aos seus olhos.
Meus irmãos e irmãs, Deus, Ele não tem uma coisa chamada bondade pela qual Ele julga as coisas. Ele é a bondade. A sua essência divina é o padrão da qual Ele julga todas as coisas. Ele não tem uma coisa externa a Ele chamada justiça que Ele vai nos julgar. Ele é a própria justiça. Ele é o único ser que é independente, que é absolutamente perfeito, eterno, incorruptível. E portanto é o único ser que, com base nele mesmo, pode e deve dizer o que é certo e o que é errado. Ponto final. Isso para nós pecadores é de ranger os dentes, se você não está na graça de Deus. Nós não. Nós somos pequenos, falhos, tomados de pecado, tomados de cegueira espiritual e surdez espiritual. Nós não conseguimos julgar o que é a mão direita da mão esquerda. Você não sabe o que é ser marido, o que é ser esposa, o que é ser homem, o que é ser mulher. É por isso que está nessa crise da sociedade aí fora, porque não tem referência à palavra de Deus. Você não sabe se são animais, ou se são répteis, ou se são pessoas, metade. Você não sabe criar os filhos que Deus te deu sem a palavra de Deus. Você sabe fazer absolutamente nada sem a Escritura, o Deus que fala conosco essa palavra. E por que nós agimos como se nós soubéssemos? Se você é uma porcaria de um marido, é porque você está sendo marido de acordo com o que você quer. É só você se arrepender e começar a seguir a palavra de Deus, que Deus vai derramar graça, alegria, amor no seu casamento. A mesma coisa com as esposas. Se o seu filho é indisciplinado e birrento, é porque você é uma porcaria de um pai e de uma mãe, e você está educando seus filhos como você acha que é certo, e você não sabe. É só você se arrepender, se voltar para a palavra de Deus e agir conforme Deus manda. E assim por diante. Isso se estende a cada área da nossa vida. É Deus que faz o que parece bem. Ou você se submete a isso, ou você vai caminhar para a sua própria destruição, que é que você não sabe mesmo conduzir a sua vida. Você vai a passos largos para a destruição. Terceiro lugar, verso 19 em diante, nós temos a vocativa palavra de Deus chamando Samuel, a trovejante palavra de Deus condenando Eli, e a crescente palavra de Deus agora que vai se espalhar por todo Israel. Verso 19, Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou falhar nenhuma de todas as suas palavras. E todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor voltou a aparecer em Siló. Deus não estava mais aparecendo em Siló. A presença e a graça de Deus não estava mais no tabernáculo, mas Deus volta a aparecer no tabernáculo em Siló, porque ali o Senhor se manifestava a Samuel pelo quê? Pela sua palavra. E a palavra de Samuel se espalhava por todo Israel. Isso aqui é a graça de Deus restaurando o seu povo. É a graça de Deus reavivando o seu povo para a chegada de Davi. E depois para a chegada de Cristo. Através deste menino que estava crescendo, a palavra de Deus crescia com ele. Ele não estava preso no tabernáculo. Ele não estava preso em si mesmo. Samuel estava pregando como profeta a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela sempre cresce através de homens e mulheres obedientes à sua vocação, como é o caso de Samuel aqui. 3 aplicações práticas para nós. Primeira delas, pensando aqui no versículo 1 novamente. O quão rara é a palavra de Deus na sua vida. Vejam, verso 1. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. E existe uma equivalência entre o aumentar do pecado e o diminuir e a raridade da palavra de Deus. E o aumentar da palavra de Deus e a diminuição do pecado em Israel e em nós. O quão rara é a palavra de Deus em nossas vidas. E eu sei o quão rara é a palavra de Deus em nossas vidas.
Basta olhar para os seus filhos, por exemplo. Basta olhar para os seus filhos. Se seus filhos não conhecem a Escritura, se seus filhos não conhecem a palavra de Deus, isso só tem uma causa: você não está ensinando a palavra de Deus para ele. Você é Eli, homem ou mulher, mãe ou pai. O quão rara é a palavra de Deus na sua casa, no seu quarto privado, aonde Deus te chamar. Quão raro é? Muito raro. Eu não preciso nem falar que o pecado é um oceano de sujeira na sua vida. Você está mergulhado em pecado, igual Eli, que não conseguia mais ver fisicamente e nem espiritualmente. Você está espiritualmente cego, espiritualmente surdo. Você não faz nem a mínima noção do quão rara é a palavra de Deus, porque não existe palavra de Deus dessa imundície que se chama de coração e alma. Você está brincando de vir para a igreja e aqui não é lugar para isso. Apenas se arrependa ou saia, porque você está acumulando ira para a sua vida. Você está como Eli, conhecendo a palavra de Deus e não está praticando. Se arrependa, que a palavra de Deus seja abundante na sua vida. Não interessa quem você é, que tempo você tem, qual é o seu trabalho, qual é a sua conta bancária. A palavra de Deus é prioridade, ou o pecado é prioridade na sua vida. Ou você está como o Salmo 1, tão imergido na Escritura que você consegue meditar nela de dia e de noite, e você consegue passear de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse para Gênesis, encontrar Cristo em cada página. Ou você sabe que o pecado toma conta da sua mente. Tomando conta da sua mente, ele escraviza a sua vontade, ele ludibria as suas emoções, seus afetos, e é por isso que você peca. Porque a Escritura não é uma espada na sua vida, ela é apenas um enfeite no seu armário. O quão rara ou quão abundante é a palavra de Deus na sua vida. Isso vai mostrar o quanto você conhece ou não Deus, e se a sua alma está condenada ou salva. Segundo lugar, e aqui eu peço uma licença poética. Segunda aplicação, pensando aqui em Eli, é: não seja espiritualmente gordo. Esse é o ponto que o Tiago começou a falar semana passada. E espiritualmente, fisicamente eu sou considerado obeso, estou tomando as medidas para isso. Isso não é bom, né? Mas o ponto todo aqui é: ele era obeso porque ele era espiritualmente obeso. E com isso eu quero que esse termo espiritualmente obeso ou espiritualmente gordo, no sentido de que você não está exercitando a sua alma. Você está se enchendo do fast food deste mundo, da comida podre, que os americanos chamam de junk food, comida podre deste mundo, e não está se alimentando com a palavra de Deus. Ou seja, a raridade da palavra de Deus, primeiro ponto, vai te fazer espiritualmente imóvel, espiritualmente deficiente, espiritualmente fraco, espiritualmente inativo. Você não vai fazer igual Samuel: eis-me aqui. Deus vai ter que te chamar 1000 vezes para você ouvir, e nesses 1000 vezes você vai se destruindo a si mesmo e a sua família e a sua igreja. Não seja uma banha de pecado que você está sendo. Essa coisa na sua vida, esse pecado no seu coração, que faz você ficar parado. Você vem, você ouve a pregação, e Deus nos livre de ser uma comunidade, uma igreja que a palavra de Deus é rara. A gente luta para que assim seja abundante. Você está recebendo, se alimentando do mundo, fazendo essa mistureba no seu estômago espiritual, e não exercita. Qual que é a repreensão de Deus para ele aqui? Eli, verso 13: você não repreendia os seus filhos, você não colocava em prática a palavra de Deus. Você sabia que eles estavam em pecado. Você uma vez chamou eles dizendo: olha, meu filho, não é bom o que vocês estão fazendo. E só.
não colocar em prática a palavra de Deus, vai se tornar cada vez mais lento, cada vez mais surdo e cego com a palavra de Deus. Paulo diz para Timóteo: o exercício físico tem pouco proveito, mas aquele que se exercita na palavra, aquele que se exercita na piedade, o galardão é apenas a vida eterna, apenas entre aspas. Exercita-te, Timóteo, na piedade. Eli, se exercite na escritura, saia dessa inércia, pratique boas obras. E em terceiro e último lugar, o texto Samuel 3, 1 Samuel 3, nos chama a espalhar a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela não é hoje a que foi para Eli. Hoje, agora, neste momento, Deus não está falando: o seu pecado nunca mais será expiado. Não, nós temos agora a palavra final de Deus, é Cristo. A palavra final de Deus é: se você crer no Evangelho, no Cristo que morreu por você, pecador do jeito que você é, muito pior do que Eli você é. Nós não somos Samuel na história, nós somos Eli e os filhos dele na história. Cristo é Samuel. E o nosso novo Samuel, o nosso Cristo, está tendo a graça ainda. Hoje, se você se arrepender, se voltar para mim pela fé, com confiança, abandonar os seus pecados malditos, há expiação no meu sangue pelo seu pecado. Irmãos e irmãs, essa é a palavra que nós devemos espalhar. É isso que Atos fala, que a palavra de Deus, ela crescia e se expandia, ela se espalhava, enquanto a igreja obedecia ao chamado do Cristo que nos vocaciona. Qual que é a vocação de Cristo? É paralela de Samuel, é para nós exercermos uma função profética, é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. E essa voz profética da igreja precisa ser respondida com: fala que nós somos seus servos, aqui nós estamos, igual falou Isaías, use-nos, Senhor. Nós somos inadequados para isso, nós somos crianças, e Deus nos chama para essa tarefa, de espalhar a palavra de Deus em nosso coração, em nossa casa, em nossa igreja, mas em todo este mundo caído. Amém? Vamos orar? Tem um breve momento de oração silenciosa, e eu peço que neste momento você confesse os pecados, abandone-os e confie que Cristo perdoa os piores pecadores, como nós somos todos, e a graça neste momento. Vamos fazer uma oração silenciosa e eu vou orar para encerrar o sermão. Senhor, cada um de nós aqui, por natureza, somos terrivelmente piores do que esse sacerdote Eli. Cada um de nós aqui, do primeiro momento de vida ao último suspiro, mereceríamos ouvir as palavras de Samuel para Eli, que não há esperança, não há expiação, porque é isso que nós merecemos. Enquanto nós não reconhecermos isso, nós não vamos nos abandonar em Cristo e nele crucificado. Enquanto nós acharmos bons, merecedores de uma vida tranquila como ele tinha, ai de nós, malditos sejamos nós, amaldiçoados por ti, ó Deus, sejamos nós, condenados irremediavelmente sejamos nós em nós mesmos. Mas nós não estamos em nós mesmos, nós nos encontramos em outro lugar, em Cristo, pela fé, e nele é o contrário, não há uma palavra de condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada, de graça, sem fazermos nada, o Senhor nos salva, e isso é graça, não é mérito nosso, é mérito de Cristo acumulado para nós, outorgado a nós, como um presente eterno. E nós não vamos querer isso, ó Deus,
por nós mesmos não. Mas o seu Espírito nos leva a dizer: aqui estamos, ó Deus, faça a tua obra em nós, salva-nos, e aí sim seremos salvos, porque a salvação pertence unicamente ao Senhor. Salva nossas crianças, chame-as desde cedo, não as entregue aos seus pecados, ó Deus. Que nós venhamos a estar onde Samuel estava, o Santo dos Santos, dormindo. E o Santo dos Santos é Cristo. Ele é o tabernáculo, Ele é o templo, Ele é o lugar que o Senhor se encontra conosco. Que nele nós venhamos a descansar, e isso é fé. E ao descansarmos de queremos agradar o Senhor pelas nossas obras, aí sim nós faremos obras reais, boas e verdadeiras diante de Ti. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.